Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Deus Espírito Santo, amado Senhor, nós suplicamos que derrame sobre nós a vossa graça para construirmos contigo um profundo caminho de conversão, pela prática da oração, pela vida espiritual. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, chegamos a este último encontro deste curso formativo que trabalha a vida de oração dentro da perspectiva de um projeto de vida espiritual, o famoso PVE. O que é, então, agora na prática esse PVE? Veja, eu vou fazer aqui uma introdução para depois entrar diretamente no assunto. Nós tomamos por base o Catecismo da Igreja e, obviamente, a Sagrada Escritura para nos confirmar que existem degraus na nossa vida de oração, ou seja, expressões da oração que são necessárias a um caminho e a um crescimento. Isso implica em um duplo movimento na vida de todos nós. O caminho implica em continuar andando, implica em não ficar parado. Eu rezo sempre o mesmo, mas não tenho conversão, não tenho mudança de vida na prática. Então, significa que eu estou patinando, sabe? Congelado, eu não saio do lugar. Significa continuar caminhando em um movimento contínuo, em um processo contínuo de mudança. A vida de oração, ela nos alimenta para nos configurarmos a Cristo, para sermos um outro Cristo. Então, eu posso colocar aqui em uma balança, ou posso olhar a minha vida no espelho e perceber se hoje, ou fazendo uma retrospectiva de um ano que se passou, ou de um semestre, ou de um mês, ou de uma semana, houve mudança no meu comportamento, no meu jeito de tratar a minha família, no meu jeito de conversar, no meu jeito de agir, nas virtudes a serem adquiridas? Houve mudança ou não? Eu continuo exatamente igual ao que era um ano atrás, 6 meses atrás, um mês atrás. A conversão, ela nos põe em movimento, ok? Porém, o primeiro passo é esse, é seguir caminhando. Agora, o segundo movimento não é entender essa caminhada como se fosse uma linha reta contínua, mas uma subida. Subir um grande morro, uma grande montanha, subir uma escadaria, subir para o céu. Essa subida significa que o meu movimento, ele não é qualquer movimento. Fazer uma caminhada, meus irmãos, é uma coisa. Fazer uma escalada é misturar o movimento de caminhar com um exercício de subida, com um esforço a mais. Imagine na perspectiva de subir uma escadaria imensa ou de subir uma montanha. Isso não se traduz por uma simples caminhada, mas existe um movimento extra que lhe implica força, ok? O movimento da conversão passa, sim, pelo movimento da oração. E a nossa vida de oração deve ser essa caminhada subindo, não em linha reta. E nós vimos pelo catecismo que existem 3 expressões da oração que se completam: a oração vocal, a oração de meditação e a oração mental ou contemplativa. Ok? E entenda que a cada passo que eu dou para cima e para frente, eu avanço
na prática, na experiência, na construção de uma vida espiritual sólida. Entenda isso. Bom, vamos fazer uma analogia com a nossa vida prática. Talvez você que esteja agora me assistindo seja um pai de família ou uma mãe de família. Ou não, ou você seja apenas filho, filha. Enfim. Você entende que todo mundo que chega na vida adulta precisa tomar responsabilidade por muitas coisas, inclusive o aspecto financeiro, né? Não estou me unindo diretamente aqui à vida religiosa ou sacerdotes, né? Que vivem sim da providência, trabalham muito, mas existe toda uma outra dinâmica. Agora, quando eu tenho que sustentar uma casa, pagar as minhas contas, sustentar uma família, veja que é muito difícil pensar que eu vou simplesmente ficar estagnado. Aquilo que eu faço, tá bom. Por quê? Isso é um pensamento arrogante, mesquinho? Vamos meditar sobre isso. Veja, se hoje eu sou um jovem de 18 anos e eu trabalho com tal aspecto, em tal empresa, trabalho contratado de alguém, e eu ganho lá, em uma realidade, vamos colocar aqui de Brasília, da nossa capital, é onde eu moro, então é onde eu tenho um pouco mais de visão. Eu ganho R$ 1.500 por mês. Ok, de repente eu me vejo 10 anos depois, casado, com 3 filhos, ok? Com uma casa, com muitas contas nas mãos. Eu posso me contentar com aquele mesmíssimo salário de 1.500 e dizer assim, não, é porque eu sou livre, desapegado, eu sou humilde. Eu acho que tá bom. Tem certeza? Ou essa visão não estaria equivocada? Não seria uma irresponsabilidade pensar assim? Em uma realidade aqui, de Brasília, R$ 1.500 para sustentar uma família com 3 filhos, com toda a possibilidade na minha frente de crescimento, seja em um ramo empresarial, seja trabalhando em um ramo específico, me especializando em alguma área. Mas eu digo, não, eu trabalho aqui para o meu patrão, já tem 10 anos, ganho R$ 1.500 por mês e tá bom assim. Acho que a vida é simples, vamos viver assim. Não seria esse pensamento errado, um pouco mesquinho, entende? Eu não estou à procura de uma luxúria ou de uma avareza, à procura de um vício desordenado pelo dinheiro. Eu só estou entendendo uma situação natural. Eu sou agora responsável por uma família. E eu me contento tranquilamente com esse salário de 10 anos atrás. Normalmente, uma pessoa equilibrada não pensa assim. Você concorda comigo ou discorda? Se você quiser discordar, fica à vontade, não tem problema. Mas pensa, há uma perspectiva simples de necessidade de crescimento aqui. E o que uma pessoa em sã consciência faz para crescer? Ela se desafia, ela se põe em movimento. Ela toma decisões, dá passos. Seja trabalhando para alguém, uma empresa, um contrato, etc. Seja correndo atrás de um concurso, seja trabalhando para si como autônomo, montando uma empresa, trabalhando como empresário, como empresária, enfim. Cada um vai escolher um caminho, mas esse caminho vai pôr a pessoa em movimento, um movimento de subida. E isso demanda esforço, tempo, muita dedicação, lágrimas, suor, dores, demanda. Até que a pessoa alcance uma estabilidade que diga assim, posso prover algo muito bom para os meus filhos, para a minha esposa, para o meu marido, para a minha família. Posso colaborar de forma adequada dentro da minha casa para o sustento daqueles que são confiados a mim. E é assim que segue a vida, né? Qual é a diferença disso para a vida espiritual? Tem 10 anos que eu rezo a mesma coisa. E não tem mudança. Não há progresso. Não há mudança de mentalidade, sabe? De perspectiva. Tá bom assim.
eu me conecto com Deus. Tem 10 anos que é assim, tem 15, tem 20 anos que é assim, naqueles momentos. Eu me conecto com Deus e tá bom. Acho que tá bom. Será que essa visão não é um pouco mesquinha, irresponsável com a sua vida espiritual? Reflita comigo. Qual é a importância real que você dá para a verdadeira vida, que é a vida interior? Porque se você dá mais importância para a sua vida exterior e não para a vida interior, isso significa, deixa eu olhar nos seus olhos, que você ainda não conhece verdadeiramente Jesus Cristo. Você está enganada, você está enganado sobre o que é vida com Deus. Se você dispõe de muito mais tempo, força, energia, disposição para construir o seu castelinho exterior e não investe com todas as suas forças na vida interior, significa que o que você vive é uma ilusão de vida espiritual. Você é uma criança mimada na sua fé e é preciso de mudança urgente, ou escolha permanecer assim e assuma as consequências espirituais disso para o resto da sua vida e mais ainda para a eternidade. Agora, feita essa introdução, eu posso falar na prática de um exercício concreto para que você construa um grande projeto de vida espiritual. Um caminho de subida, concreto mesmo, para o céu. E é tão simples, tão simples. Meus irmãos, eu vou pedir a você que, ao entender o que eu explicar agora, você faça um exercício depois, tá bom? Você vai pegar um papel, pode ser uma folha de caderno, pode ser a sua agenda, pode ser um papel em branco, que seja. Você vai separar neste papel os 7 dias da semana. Então você coloca o papel na horizontal, tá? Deixa eu pegar a Bíblia como exemplo. Como se isso aqui fosse uma folha de papel. Coloca na horizontal e separa em colunas domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Igual aquele calendário. Só que aqui na horizontal você vai partir em 3 linhas, em 3 colunas. 1, 2. Então ficarão 1, 2, 3. Entende? 2 linhas para formar 3 conjuntos aqui, né? Manhã, tarde e noite. Entendeu? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Manhã, tarde, noite. Simples assim. Você vai fazer uma tabelinha. Pode ser escrita, pode ser no seu celular, pode ser no computador, do jeito que você quiser. E você simplesmente vai marcar um compromisso com Deus todo santo dia pela manhã, todo santo dia pela tarde e todo santo dia pela noite. Um compromisso de oração. Todos os dias de manhã eu vou rezar isso. Todos os dias à tarde eu vou rezar isso. Todos os dias à noite eu vou rezar isso. Sabe o que você acabou de fazer? Administrar o seu tempo em prol da vida espiritual. Você acabou de desenhar um projeto de vida espiritual. Renato, mas isso parece ser tão besta, até infantil, né? Do jeito que você colocou. Mas eu quero te dizer algo interessante agora. Meus irmãos, existe um pilar, uma pilastra de sustentação da vida espiritual que muitas vezes não é falada em pregações, em momentos assim fortes na igreja, que se chama disciplina. Disciplina de vida espiritual. Ok? Hoje nós temos grandes homens de Deus, assim como tivemos ao longo da história. Homens e mulheres que nos inspiram a rezar. Eu vou usar aqui um exemplo atual, tá bom? Do nosso querido amado Frei Gilson, que muitas vezes nos impele a fazer um sacrifício, um exercício de oração que nos demanda sacrifício, que é a oração do Rosário, a partir da madrugada. E é interessante como isso tem crescido. Isso é um sinal, meus irmãos, maravilhoso. Eu louvo a Deus pela vida do Frei e por todo esse movimento. Mas é interessante perceber isso. Por trás de toda aquela mídia, aquele marketing, para convencer as pessoas a serem de Deus e a fazerem um propósito de oração,
Existe uma catequese. Sabia disso? Frei Gilson é um grande catequista, por sinal. Qual catequese? Uma catequese de vida espiritual. Uma catequese de fazer o povo se lembrar, se recordar que sem sacrifício e disciplina não se constrói vida espiritual. Isso é interessante. Tem despertado muitas pessoas a um pouco de sacrifício. O sacrifício, meus queridos, não necessariamente se enquadra ou se resume naquele momento pontual da quaresma, onde eu faço alguns dias de exercício espiritual. O sacrifício, ele é aplicado todos os dias do ano, dia após dia. Fique sem comer. Durante 3 dias você vai perceber que não dá para o ser humano ficar sem se alimentar. Não dá. É necessário que seja o mínimo, que seja aquele feijão com arroz de cada dia. Não estou falando daquela comida de restaurante que eu pago R$1 milhão num prato de comida. Eu estou falando do feijão com arroz. Sem isso, a gente não vive. Sem a disciplina do dia a dia, não vamos desenvolver nada, não teremos força. Você acha que tem força de conversão porque uma vez ou outra no ano você faz um momento especial com Deus? Não. A verdadeira conversão ela é aplicada no dia a dia. É quando termina a quaresma e começa a nova segunda-feira, onde você fala, hoje de novo, eu tenho que ter disciplina. E eu quero te propor, então, uma disciplina em crescente. Ou seja, quando você vai àquela academia e fala lá para o instrutor, para um personal trainer, eu preciso então montar um quadro aqui, me ajuda. Ele não vai pegar para você de primeiro e falar, vou colocar um peso excessivo, muito mais pesado que aquilo que você consegue. Não, você vai se machucar. Você começa com um peso ideal, um peso mais leve, e vai exercitando. Depois você muda de série, você vai aumentando a carga, você vai adquirindo habilidades. Na vida de oração vai ser assim. Você coloca uma oração simples de manhã, de tarde e de noite. Viva isso 6 meses, 1 ano e perceba uma coisa. Eu consigo ter disciplina com isso? Você sabe que nesse simples exercício muita gente quebra a cara e descobre que não tem disciplina de nada. Teve muita gente que eu propus em uma orientação espiritual. E eu falei para a pessoa assim, você vai rezar uma Ave Maria de manhã, uma Ave Maria de tarde e uma de noite. Meses depois a pessoa voltou desesperada. Meu Deus, se esse mês teve 30 dias, pelo menos uns 15 eu esqueci de rezar. Uma Ave Maria. Não é brincadeira, é muito sério. O problema é que eu também já vi muita gente falando, não, deixa comigo que eu dou conta. De manhã eu vou rezar o rosário, de tarde eu vou fazer 1 hora de Lexo Divina, de noite eu vou para a missa mais 1 hora de leitura espiritual, eu vou rezar 5 horas por dia. Na segunda semana desanda tudo, porque a pessoa não está preparada para aquilo. Não está preparada para aquela disciplina espiritual. É fogo de palha. Ela começa e não termina. Ela se empolga, mas não dá conta. Isso é uma baita imaturidade humana. Não é nem espiritual, é humana. É uma pessoa imatura, que se aventura nas coisas, mas não tem seriedade. Não tem maturidade, tá bom? Então eu te proponho a desenvolver um PVE. O PVE é você montar o seu quadro de horários, segunda a segunda, de domingo a domingo, manhã, tarde e noite, marcando lá, pontualmente, 3 exercícios de oração por dia. O que eu vou rezar? Você escolhe. Pode ser uma Ave Maria de manhã, uma de tarde, uma de noite. Pode ser um terço, que você parcela. De manhã você reza 2 mistérios, de tarde mais 2 e de noite o último com a Salve Rainha. Pode ser um terço com um momento com a palavra. Pode ser uma oração espontânea. Pode ser ali diversificado. À noite eu vou fazer um exame de consciência. É a minha oração. De tarde eu vou fazer uma oração espontânea. De manhã eu rezo um terço. Ou se você consegue mais, vai mais. Em um horário eu rezo o rosário. No outro horário eu rezo com a palavra. No outro horário eu rezo algo mais ainda profundo. Eu vou à Santa Missa diária. Enfim, você vai conseguir fazer o seu quadro conhecendo a si mesmo, observando suas limitações e percebendo o que você dá conta.
Mas o exercício interessante é começar e analisar. Depois de uma semana, de um mês, você já tem um padrão e percebe o que eu consigo e o que eu não consigo. O que eu tenho que mexer no meu PVE para dar conta. E aí você mantém uma constante. Por meses você reza assim, depois você evolui, depois um pouco mais. Isso é subir a escada. O contrário é caminhar em linha reta e achar que está fazendo um grande progresso espiritual. Por quê? Porque eu rezo. Parece uma loucura falar isso, mas tem muita gente que reza e não tem progresso espiritual nenhum, não tem conversão. Tem uma simples satisfação psicológica. Eu fico satisfeito porque dei conta de rezar alguma coisa. Então eu começo a me encher de vaidade, de orgulho espiritual. Falar, nossa, como eu sou bom. Palmas para mim. Olha como eu rezo. Um dia desse eu não rezava nada, agora eu estou rezando muito. Que lindo que eu sou. Engano. Caminhar em linha reta nem sempre é progresso espiritual, pode ser uma vaidade espiritual. Eu rezo muito e eu me encho de vaidade por isso. A verdadeira vida de oração precisa ser essa subida. E eu preciso reconhecer que hoje eu dou conta de rezar isso, então eu rezo. Sem desanimar. E de repente eu caí, cometi um pecado sério, fiquei desanimado, corra para o confessionário, se levanta, persevera, peça ajuda, mas não desista. Você tem um ano inteiro pela frente. Comece hoje a viver um projeto de vida espiritual. Faça esse propósito com Jesus. Daqui a algumas semanas, alguns meses, você avalia esse seu PVE e fala, posso acrescentar um pouco mais. Suba mais um degrau. Depois de um tempo, mais um degrau. E você vai pouco a pouco percebendo que você agora dá muito mais tempo e importância para a vida interior do que para a vida exterior. Tudo vai mudar na sua vida a partir disso. Tudo. Escreva o que eu estou te falando. Tudo vai mudar na sua vida a partir desse movimento de vida interior. Que você tenha um grande ano pela frente e construa uma grande caminhada espiritual com esse seu projeto de vida espiritual. Eu fico aqui à sua disposição. Renato, eu gostaria de um conselho, de uma ajuda, de uma orientação. Passo rádio, pega o meu telefone, entra na minha rede social, Prof. Renato Almeida, fale comigo de alguma forma. Eu estou à sua disposição. Que Deus te abençoe. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.